E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai falar de Provérbios 21. Então vamos começar, né? A gente está 2/3 de Provérbios, já passamos metade de Provérbios. Estamos caminhando aí para o desfecho, né? Provérbios tem 31 capítulos, a gente está no capítulo 21. Então vamos lá. O coração do rei é como o rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Geralmente, nessa parte de provérbios, eu estou fazendo uma associação, uma analogia do rei, né? Porque hoje em dia nós não temos reis. Eu também não queria fazer diretamente com a questão do presidente da República, mas sim com as autoridades em si. Que eu acredito que qualquer comparação de rei com autoridades que nós temos, então seja policial, seja guarda de trânsito, governadores, enfim, né? Ela casa bem, né? Esse tipo de analogia casa bem, né? Então, o primeiro ponto aqui é que apesar deles falarem algumas coisas em relação a autoridades no sentido positivo, a gente sabe que todas essas questões aqui elas podem ser corrompidas, né? Então, por exemplo, vamos dizer aqui, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Isso aqui é verdade? Sim, até em reis ímpios, né? Mas isso aqui não quer dizer que todas as ações do rei, né, ou todas as ações de autoridades, elas vão acabar resultando em coisas boas, né? Então, a gente, nesse ponto aqui, está tratando especificamente que um rei, assim como qualquer outro ser humano, né, ele tem os pecados dele, né, e esses pecados, eles podem, quando partem do rei, eles afetam muito mais a sociedade, né, do que quando parte da base, né. Então, esse é um primeiro ponto, né? Mas o que aqui está falando especificamente é que, independente disso, né? Independente do fator pecado, né? O fator pecar, existe um poder de Deus, né? Sobre esse rei que, de certa maneira, controla os seus passos, né? Não no sentido um controle pleno, vamos dizer, um controle robótico, né? O rei é como se fosse um robô na mão de Deus. Mas Deus, ele tem autonomia sobre a autoridade que ele estabeleceu dentro desse rei, né? É importante a gente entender isso, né? Então, a maioria das coisas aqui que a gente vai falando, ela tá voltada nesse sentido, né? Que a autoridade do rei, né? Ela acaba, não só do rei, né? A autoridade, ela acaba dependendo muito do Senhor, né? Então Deus ele com certeza pode direcionar uma autoridade, pode ter algo na justiça, né? Que Deus direcione a favor do seu povo enfim, etc. Então o coração do rei é como o rio controlado do Senhor e ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos de um homem lhes parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Engraçado que, de certa maneira, Deus coloca o homem aqui como um rei, né? Uma autoridade de sua própria vida, né? E no caso, o homem, né? Qualquer pessoa, ela julga o seu próprio caminho justo, né? E isso tem determinados problemas, né? Porque qualquer um consegue julgar os seus próprios caminhos justos, né? Não existe uma questão de você teoricamente não faria algo que você desaprova, né? Como praticar alguma injustiça. Então, nem sempre é porque você considera que você está fazendo algo certo que você realmente está fazendo esse algo certo, né? Quem pesa o coração do homem, na verdade, é o Senhor, tá? Então, é importante a gente compreender isso, né? Isso se faz importante. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então aqui está falando sobre a prática da justiça, né, que entra nessa questão de autoridade também, né? Então muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, por conta do estabelecer sacrifícios e etc. E até mesmo hoje em dia, se a gente for pensar, né, no viés do perdão, então o que é melhor, né? Com certeza a gente tem que perdoar, né? Vamos dizer assim, a gente tem que pedir perdão. E às vezes a gente sacrifica algo, né, em prol de outro, né? Então sacrifica um tempo, faz um jejum, né?
Tem um tempo de leitura bíblica, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente pode fazer, né, nesse sentido de ser um sacrifício, uma oferta, né, algo que a gente fez errado, né, e quer de maneira a reparar com outra questão, né, mas principalmente essas questões aqui, né, a gente vê que é, é mais importante você não errar do que você errar e pedir perdão, né? É mais importante você não errar do que errar e sair jejuando. É mais importante você sempre praticar a justiça do que querer de alguma maneira cometer a uma injustiça e depois buscar reparar, né? Então é aquela velha, aquele ditado popular, né? Melhor prevenir do que remediar, né? É bem nesse sentido, né? Então, fazer o que é justo e certo é mais aceitável a Deus do que oferecer sacrifício. Oferecer sacrifícios é aceitável a Deus? Sim, mas a gente não vai praticar uma injustiça, né, e algo errado e depois achar que só porque a gente ofereceu sacrifícios, né, não ter essa prática de pedir perdão, acabou, né? Importante a gente rever nossos conceitos e transformar nossa injustiça e os nossos erros em justiça e em acerto, né? Isso é importante. A vida de pecados ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Isso aqui fala muito sobre um senso de superioridade que a gente às vezes tem o feeling, né, de que outra pessoa está tendo conosco, né? Então, isso aqui é importante para a gente calibrar, né? E isso daqui faz bastante sentido, tá? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E aqui ele começa a colocar em contraste, né? Coisas, uma riqueza, né? E uma pobreza, né? Então, primeira coisa sobre a fartura, né? Não pode existir pressa em você ter algum plano para você ser rico, se você ter fartura, né? Então, se você tem uma empresa, se você tem algo, você não pode ter pressa em se planejar. Você tem que planejar as suas ações, né? Os seus steps, o seu passo a passo de maneira correta. Entender que quando você é apressado, você acaba esquecendo de coisas que poderiam ser fatores importantes, né? Porque você só enxerga aquilo que é ponto positivo. E esse ponto positivo, ele pode se transformar muitas vezes, né, em alguns tipos de problema. A fortuna obtida com a língua mentirosa é a ilusão fúlgida e a armadilha mortal, né? Então aqui outro contraste, né? Por quê? Justamente porque pensa só, né? Se o plano não é bem elaborado, né? Ele é feito apressado, ele acaba na miséria. Mas tem um plano apressado, né? Que ele acaba dando um resultado, né? Muito rápido, que seria você conseguir coisas mentindo, iludindo pessoas, por exemplo, né? E aqui fala que qualquer tipo de bem material, qualquer tipo de fortuna que se consegue com base em uma língua mentirosa, né? É uma ilusão fúgida, fugídia, né? Fugídia, desculpe. Fugídia, e esse fugídia significa efêmero, né? E efêmero, coisa passageira, né? Que surge e some logo em seguida, né? Então é importante entender isso. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente. Então aqui fala que a própria violência que você aplica, ela exerce uma força tal em você que ela te arrasta, né, da onde você não quer para um lugar, né, pelo contexto que a gente pode ver aqui é um lugar de morte. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta, né? Então aqui fala que o culpado ele está sempre se desviando, né, de assuntos, de relacionamentos, talvez, de situações, enquanto a conduta do inocente, né, não é se desviar, né, é encarar de frente, né? Muitas vezes até mesmo os seus erros, né? Então a gente vê que o inocente, né, quando ele erra nesse sentido, ele encara o seu erro de frente, ele não fica desviando do seu erro. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir
a casa com uma mulher briguenta, né? E aqui eu pego uma dica muito importante, né? De uma amiga de estudos bíblicos, Letícia, ela sempre fala que toda vez que Provérbios fala de mulher, né? Ela automaticamente espelha isso para o homem, né? Então é interessante entender que é melhor viver sob o telhado, né? Sobre o canto de um telhado, ou seja, com uma estrutura deficiente, né, de casa, do que repartir uma casa, né, com uma boa estrutura, nesse caso, com uma mulher briguenta, né? E aqui não é um conselho para se separar, né? É um conselho para pare mulher de ser briguenta e pare homem de ser briguento, né? Então é isso. O desejo do perverso é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. Né? Engraçado que a Bíblia fala sobre dó, né? Interessante. Então, o desejo do perverso é fazer o mal, né? Então, ele está sempre praticando o mal. Ele não tem dó do próximo, né? Ele não se nem se preocupa, né? Se alguma coisa vai afetar o seu próximo. Ele está sempre ali, né? Fazendo e praticando o mal, e não importa quem esse tipo de mal afetar. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Né? E aqui faz um contraste entre a sabedoria, né, do sábio e do zombador. Interessante é que o zombador, nesse contexto, quando ele é castigado, quem ganha a sabedoria é, na verdade, quem é inexperiente, não é o próprio zombador. Né? E quando o sábio recebe a instrução, né, ele obtém conhecimento. Então veja que quando você é um zombador, você é castigado e outra pessoa aprende. Você, quando é sábio, você é castigado e você mesmo aprende, né? E aqui ele mostra que todo o castigo, né, é, toda a repreensão, né, tudo para o zombador, de certa forma, é um castigo, né? E tudo que acontece de ruim, né, para o sábio, ele vira uma instrução. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça, né? Então aqui fala que só do justo observar, né, a casa do ímpio, isso leva à ruína e à desgraça do ímpio, né? Porque imagina, quando você está observando algo que está errado, né, você está avaliando, né? E a sua própria avaliação, né, o seu próprio entendimento sobre aquilo, faz aquilo cair em desgraça. Quem fecha os olhos ao clamor do pobre também clamará e não terá resposta, né? Então aqui fala sobre uma tal de lei de retribuição, né? Pessoas que não se preocupam, né, com o clamor daqueles que clamam, dos pobres, né, daqueles que não têm condições, né? Essa pessoa também clamará e não terá resposta, ou seja, garante que aqui, no caso, vai inverter é, é, essa questão de necessidade. Aqui eu lembro de coisas, né, tipo Lázaro e o rico, né? Mesmo que em vida não aconteceu, e Lázaro sempre foi um homem pobre, e o rico, né, um homem rico, né, a gente vê que quando o rico no Sheol, ele clamou por água a Lázaro, ele foi respondido de maneira negativamente, ou seja, né, ele em vida, ele desprezou todo o clamor do pobre, mas quando ele morreu e pereceu, né, ele que foi desprezado. Né? Então, ainda que em vida essas coisas, essas leis da retribuição, ela não seja 100% válida, né? Ela com certeza vai ser, né? Na vida após a morte, né? E é por isso que a gente fala essas coisas aqui. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas é, apazigua a maior fúria, né? E aqui fala, é interessante, né, que o presente que se faz em segredo acalma a ira, aqui o presente não tem um contexto ruim, né? Mas o suborno torna, né, esse versículo e induz a acreditar que esse presente, né, ele de certa forma está no mesmo sentido, né? E isso aqui faz total sentido, né? Então fala também as autoridades, né? Muitas vezes as autoridades, elas aceitam suborno. Então, toda vez que você vê uma situação meio complicada, né, que está se complicando demais, até no cenário político, né, e de repente acalma, né, com certeza é porque teve algum dinheirinho ali rolando, tá? Então, isso aqui é bem interessante.
Mas ele vai fazer um contraste com esse outro versículo, né? Quando se faz justiça, o justo se alegra e os malfeitores se apavoram. Os malfeitores, nesse contexto aqui, eles subornaram, né, para que a ira fosse aplacada. Enquanto nesse aqui fala de um contexto de justiça, né, o justo se alegrando e o malfeitor se apavorando, porque a justiça ela rejeita justamente o suborno, né? E quando o malfeitor, ele, principalmente pessoas que estão acostumadas, né, com o suborno, chegar aonde querem, né, quando eles subornam e, na verdade, o suborno deles é irrelevante, a justiça é feita, eles ficam apavorados. Tá? Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Justamente falando que o caminho do insensato com certeza leva à morte. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico, né? E aqui vai falar sobre um outro versículo mais para frente, né? Mas aqui mostra um contraste, né? De que a nossa vida de prazeres elas precisam ser regradas, né? Porque a pessoa que deixa o prazer a dominar, ela acaba sendo uma pessoa que vai passar necessidade porque ela não consegue dominar sobre o seu próprio prazer. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro, né? Então falando aqui que as pessoas que não praticam, né, que estão em contraste, né, injustiça com justiça, infidelidade com integridade, né? é, Um vai servir de resgate por outro, ou seja, um vai ficar na situação em que o outro estava. Então, enquanto o justo, né, ele caminha e muitas vezes tem situações complicadas na sua vida, de repente a situação se inverte e aquele ímpio que estava numa situação boa, né, ele é tomado no lugar do justo. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Agora você imagina viver no deserto. 40 graus, né, de sol todos os dias, à noite 0 grau, uma temperatura muito baixa, né? Escorpiões, cobras, né? Falta de água, falta de sustento, não tem uma casa. Imagine que toda essa necessidade, né, ela é muito melhor do que viver com uma mulher briguenta, né? E como eu falei, a gente espelha mulher e homem, né? Homem e mulher briguento. Homem e mulher briguento. Deixem de ser briguento. Aqui não é um convite para a separação, mas é um convite para que nós, né, deixemos a briga de lado. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode, né? Então o sábio justamente ele domina sobre esse prazer, né? Enquanto o tolo ele não tem domínio sobre o prazer que ele usufrui. Ele vai comendo tudo aquilo que ele pode, né? Que faz contraste com esse outro versículo aqui, né? 17, quem se entrega aos prazeres passará necessidade, quem se apega ao vinho, ao azeite, jamais será rico. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra, né? Então, quando você segue num caminho de algo, né, você com certeza encontra aquilo que é o final, né? O caminho da justiça levará à justiça. O caminho da lealdade levará à honra. O caminho bom levará a um caminho bom, né? E da mesma maneira, o caminho mau levará a um caminho mau. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Veja que valentes, né? Homens preparados para a batalha, né? E mais importante do que a força física e bruta é a sabedoria que a gente tem que ter. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Perceba uma coisa, né? Se você está sofrendo demasiadamente, né? Pode ser, existe a possibilidade de que você esteja falando mais do que aquilo que você deve. Então, quando você resguarda a sua língua, né, e na dúvida entre falar uma coisa e não falar, né, não fale, né, porque se tem dúvida já é um sinal ruim, né. Então, fale coisas com convicção, com certeza, não fique soltando palavras ao vento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho, que vai de encontro ao primeiro versículo
acho que os primeiros versículos desse capítulo, né, que fala que a face, né, da pessoa ímpia, né, é uma pessoa orgulhosa, a maneira como ela vive, é o olhar, né, a expressão de arrogância. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho, né? Então aqui mostra que o preguiçoso, ele da mesma maneira que aquele que não é deseja, né? Mas ele, a diferença é, o preguiçoso não coloca, não se coloca para fazer, né? O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar, né? Então, enquanto o justo tem para repartir com várias pessoas, né? O preguiçoso está desejando. E a gente vai em outro provérbio ver algo que está linkado, Provérbios 28, 29, é um dos finais, né? Que fala que a sanguessuga tem duas filhas, me dá, né? Então, o preguiçoso, ele sempre está querendo, né? Ele sempre, todo dia está desejando, né? E o desejo dele não para de tal maneira que ele consome até quem está perto dele. Enquanto o justo reparte sem cessar, né? O justo não tem preocupação com aquilo que reparte, porque ele tem para dar, né? O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, quanto mais oferecido com má intenção, né? Aquela velha ideia do eu preciso manipular o meu Deus, né? E tem muitas religiões baseadas nisso. Eu preciso manipular o meu Deus para conseguir aquilo que eu quero, né? Enquanto a Bíblia ela mostra que isso é detestável, né? Só por você ser uma pessoa injusta, você já é um ser detestável, né? Quanto mais quando você faz algo, né, com má intenção, né? Então, se você já é detestável por si só, quando você faz algo zoado, né, dentro dessa má intenção, você se torna pior do que o detestável, né? Eu não sei nem qual seria a palavra disso. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá, né? Justamente porque a verdade ela se estabelece, né? Importante a gente entender isso. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho, né? Enquanto o caminho do justo, né, ele se mostra importante, né? Ele se mostra é, um caminho reto, né? O arrogante, né? Ele não mantém a ordem no seu caminho, na verdade é desordem. Não há sabedoria algum, nem discernimento algum, nem plano algum que se possa opor ao Senhor, né? E aqui fala sobre a não existência, né, de algo que possa confrontar, né, que possa fazer diferença entre Deus. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória, né? Então, de certa maneira, a gente pode, né, fazer de tudo para conseguir alcançar nossos objetivos, mas a vitória vem do Senhor. E é necessário que a gente nos prepare, né? Mas é importante a gente saber que a vitória está na mão do nosso Deus. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Até logo.